Então a gente vai iniciar a discussão sobre pressão sanguínea alta na gestação, né? A gente vai ter que os distúrbios hipertensivos da gestação complicam de 5 a 10% das gestações, né? Distúrbios hipertensivos, e a gente vai identificar quais são esses distúrbios. E são as principais causas de mortalidade e morbidade maternas e neonatal nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo. Então a gente vai ter que classificar que tipo de distúrbios são esse, como acontece em cada um dos distúrbios, para poder ter para diagnosticar o que está acontecendo, né? Diagnosticar a condição e poder fazer melhores estratégias terapêuticas para cada acometimento e estabelecer o prognóstico também. Então quais são esses possíveis acometimentos? Tem a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, componente final da doença, hipertensão gestacional, hipertensão crônica e pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica. Vai ter a tabela aqui trazendo melhor para a gente essas definições. Para a classificação, o que a gente tem? Marquei em verde aqui com essa seta porque o mais importante dessa discussão é a pré-eclâmpsia eclâmpsia, que é uma síndrome específica onde a gente vai ter o aumento da sistólica acima de 140 ou da diastólica por 30 depois das primeiras 20 semanas da gestação, acompanhada por proteinúria, né? Pressão 4 horas de proteína de mais de 300 miligramas ou 0,3 gramas. Depois a gente tem hipertensão gestacional, que é elevação sem proteinúria, dessa por cima, e volta ao normal em torno de 12 semanas. Certo? Hipertensão crônica, como que a gente identifica, diagnostica hipertensão crônica sem relação com eclâmpsia e pré-eclâmpsia no instante. Então a gente vai ter uma pressão maior do que 140, maior do que 90, antes da 20ª semana de gestação, certo? E, para confirmar diagnóstico, ela não se resolve após a gestação, certo? Daí, se for muito perto da 20ª semana, a diagnóstica é pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E o último caso em que é a pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, né? O paciente que a gente já identifica com hipertensão crônica, maior do que 140 para sistólica, antes da 20ª semana, a gente vai observar esse caso diferente da pré-eclâmpsia e eclâmpsia, de fato, que era após as primeiras 20 semanas, e a gente vai ter uma proteinúria superposta. Então, proteinúria antes da 20ª semana, provavelmente uma pré-eclâmpsia se superpondo à hipertensão crônica. Proteinúria, essa síndrome, né, de hipertensão arterial depois da 20ª semana, acompanhado com proteinúria, aí a gente vai ter o diagnóstico da eclâmpsia e eclâmpsia. E aí o livro vai trazer para a gente uma compreensão básica sobre alguns acontecimentos básicos, né? Mudança do débito cardíaco e na periférica da ação. Então, qual que é a premissa, né? A premissa é que a gente vai ter um grande aumento no débito cardíaco no início da gestação, continua durante toda a gestação, né? O bebê precisa de um fluxo sanguíneo para o bebê se desenvolver, a gente vai precisar fluxo sanguíneo mais alto do que o comum, mais alto do que quando ela estava sozinha, né? Vamos ver o bebê dentro do útero. Então, no início da gestação, a gente vai ter uma sugerida aí diminuição da pressão sanguínea, porque esse sangue está indo para um lugar em que ele não ia antes, né? Que é o bebê, na primeira parte da gestação. Então, a gente vai ter essa diminuição. Depois, que resulta, né, na diminuição da resistência periférica. Porque a gente está diminuindo a pressão sanguínea, mas está aumentando o débito cardíaco.
a resistência periférica tem que estar diminuída. Depois, num segundo momento, o que a gente tem? Num segundo momento, o que a gente vai ter? Uma gradual elevação na pressão, né? A resistência vascular periférica começa a voltar ao normal. Então, isso seria o comum, que a gente tenha um aumento no débito e uma diminuição do início da gestação, depois essa gradual elevação na pressão, representando um retorno normal da resistência periférica dessa gestante, certo? E aí a gente vai para as condições que a gente pode ter essa elevação da gravidez. A primeira delas e mais importante é pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O que diferencia pré-eclâmpsia de eclâmpsia? A eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia, que é assim toda, em que a gente tem também os eventos convulsivos, né? Representam alta taxa entre as gestantes que sofrem com a condição. Então a gente vai ter que a pré-eclâmpsia é síndrome específica, né, com manifestações tanto na mãe quanto no feto. E aí, como eu falei, para classificar, uma elevação da pressão sanguínea mais de 140 milímetros sistólico ou mais de 90 diastólico, com proteinúria, né, que é para identificar proteinúria a gente classifica como mais de 300 milímetros de proteína em 24 horas e que se desenvolve após 20 semanas da gestação, certo? Ou seja, esse acontecimento aqui continua a acontecer e não para nunca mais, né? Essa gradual elevação na pressão vai começar a acontecer e não vai parar mais, e essa pressão sanguínea da gestante vai ficar alta, sustenida, né? E aí o livro traz aqui alguns achados que são apoiadores de diagnóstico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? Que é uma creatinina maior que 1,2 mg por litro, plaqueta menor que 100 mil células por metro cúbico, e aí essa trombocitopenia é um achado muito comum, o achado hematimétrico mais comum da pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Enzimas hepáticas elevadas, né? Dor de cabeça persistente, distúrbios cerebrais ou visuais e dor epigástrica persistente. Então, todos esses achados servem para reforçar o diagnóstico. E como eu falei, a eclâmpsia é a ocorrência em uma mulher com pré-eclâmpsia de convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas, obviamente, né? Se a gente tiver uma outra etiologia de base que possivelmente tenha produzido convulsão, não é pré-eclâmpsia. Não é por causa da pré-eclâmpsia e não virou uma eclâmpsia, mas mesmo assim deve-se ter esse cuidado. Então o que vai acontecer? A pré-eclâmpsia, e aí um dado epidemiológico, é que ela deve acontecer, ela usualmente acontece nas primeiras gestações e em gestações subsequentes em mulheres que têm fetos múltiplos, ou diabetes mellitus, ou doença vascular do colágeno, ou doença renal prévia. Então, deve-se haver uma condição, aqui uma condição de base, para que a gente tenha pré-eclâmpsia e eclâmpsia acontecendo gestante de segunda viagem, né? Atualmente acontece nas primeiras gestações. A causa etiológica é desconhecida. O livro sugere que a placenta provavelmente seja o fator-chave, né? Porque o parto é a única cura definitiva. Então, não tem uma cura para a doença, a não ser que o bebê nasça. E aí se considera que, quando a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo plaquetário, essa placenta começa a liberar um monte de mediador que altera a função das células endoteliais por todo o organismo, né? Que vão resultar nos sinais e sintomas de pré-eclâmpsias ou, em alguns casos mais graves, coagulação intravascular ou hipoperfusão de órgãos. Livros existe até a possibilidade de acontecer o CID, coagulação intravascular disseminada, que é aquela condição, aquele evento paradoxal que a gente estudou lá atrás. O livro vai trazer que a trombocitopenia, a complicação hematológica mais comum, a gente tem um reconto maior do que 100 mil plaquetas por cúbico,
E o livro traz, inclusive, esse achado aqui que ele chama de sinistro, né? De hemólise, que são elevados testes de função hepática. Então, em teoria, a gente deveria ter uma boa contagem, mas não tem. Elevados testes de função hepática e baixa contagem de plaquetas, né? Hemolysis with elevated liver function and low platelet help, certo? Que representa uma significativa mortalidade materna. E a eclâmpsia, como o livro sugere, já falei também, é o estágio convulsivo da pré-eclâmpsia. A taxa de mortalidade altíssima. Talvez seja atribuída aí a uma alta coagulabilidade encéfalo, né? Ou depositina nos vasos, mas ela acontece, a taxa de mortalidade é alta. E o livro vai dizer que a pré-eclâmpsia, essa diminuição do fluxo sanguíneo, obviamente vai também se traduzir no feto, né? O feto também vai sofrer consequências dessa doença. O feto frequentemente e a gente vai ter bebês pequenos para tal idade gestacional quando dá, né? Taxa de crescimento do feto em relação ao tempo de gravidez gestacional, certo? Inclusive, o livro sugere que a pré-eclâmpsia é uma das principais causas de prematuridade por causa da frequente necessidade de parto prematuro nas mulheres afetadas. Falando agora sobre um segundo acontecimento, seria a hipertensão gestacional, né? A gente diagnostica a hipertensão gestacional e diferencia ela da pré-eclâmpsia, que é o acometimento mais grave. Na hipertensão gestacional, a gente só vai poder diagnosticar no pós-parto, né? Se a pressão arterial dessa mulher tiver voltado ao normal 12 semanas depois do pós-parto, e até 12 semanas depois do pós-parto, aí a gente pode considerar que foi uma hipertensão gestacional. E quais são as condições? As condições são a gente observar uma hipertensão, porém sem proteinúria, após o meio da gestação, né? Tem que lembrar que pode ser, por exemplo, uma mulher que tem de fato pré-eclâmpsia, mas ainda não manifestou a proteinúria. Então, deve-se ter esse cuidado de diagnosticar somente após o parto, e as pessoas que têm esse diagnóstico de pré-eclâmpsia provavelmente estão sendo observadas com mais cuidados, né? Então, somente após o parto a gente diagnostica hipertensão gestacional e se a pressão da pessoa, se a pressão da mulher tiver voltado ao normal em até 12 semanas depois do parto, né? O diagnóstico de hipertensão crônica numa gravidez, né? Então, como que a gente dá esse diagnóstico de hipertensão crônica numa gravidez, né? Esse achado, ele não está relacionado à gestação, então hipertensão crônica normal, né? Como que a gente define essa entidade, né? A gente precisa ter uma história de pressão sanguínea alta. Essa hipertensão deve aparecer antes dos 20 semanas de gestação e deve persistir após a gestação. Aí sim a gente pode fazer hipertensão crônica, diagnóstico de hipertensão crônica por sobre a gestação, né? Uma pessoa que já tinha hipertensão crônica. E o livro traz que algumas mulheres com hipertensão crônica não diagnosticada, que não se apresentaram ali para fazer os cuidados nas primeiras semanas, nos últimos primeiros meses de gestação, ali só se apresentaram os meses, podem ser incorretamente diagnosticadas como tendo pré-eclâmpsia, né? Então é algo a se ter cuidado, mas provavelmente essa deva ser a conduta, né? Deva ser o algoritmo para estabelecer se a gente está tendo uma hipertensão crônica somente ou pré-eclâmpsia, uma mulher que se apresenta muito tarde ao pré-natal.
Então, o que a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia superposta a uma hipertensão crônica adjacente, caso surgiu antes, né? Então, as mulheres que têm hipertensão crônica, elas estão com risco muito aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia, né? O prognóstico, inclusive, tende a ser pior do que para a pré-eclâmpsia isolada. Então, como que a gente identifica, né? A gente vai identificar a hipertensão antes de 20 semanas de gestação, envolve proteinúria, ou mulheres com hipertensão e proteinúria antes de 20 semanas de gestação, mulheres que tinham ali uma hipertensão previamente bem controlada e depois tiveram um aumento súbito na pressão, mulheres que têm hipertensão crônica começam a desenvolver falhas hepáticas, né, LT ou ST sérica, ou uma trombocitopenia. Então, nessas mulheres em que a gente já identifica hipertensão crônica e começa a observar, por exemplo, uma proteinúria, ou trombocitopenia, ou aumento de hepáticas, esse é o caso aqui onde a gente tende a ter o pior prognóstico. E o último ponto da nossa discussão vai ser falar sobre o diagnóstico e tratamento dessas condições, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Sobreposta com pré-eclâmpsia gestante. Um pré-natal, né? A gente vai acompanhar essa gestação desde o início dela, já considerando essa epidemiologia, e para poder ter os cuidados necessários. Então, o que se recomenda? Recomenda a restrição de uso de álcool e tabaco, porém a restrição do consumo de sal usualmente não é recomendada nas mulheres que já têm hipertensão, né? Porque senão a gente vai desviar o eixo de volumes intravasculares, pode produzir, inclusive induzir uma síndrome de pré-eclâmpsia, uma restrição do fluxo sanguíneo uteroplacentário, certo? A exceção é a mulher que já tem hipertensão pré-existente e já mantém essa dieta hipossódica, né? Essa seria a restrição, a exceção para a restrição de sal. A pessoa pode continuar com a sua restrição de sal comum, sem aumentar nem diminuir, certo? Tratamento curativo, como já foi informado, é a expulsão do feto, de fato, né? É o curativo para a condição de pré-eclâmpsia, e aí fica uma decisão bem delicada, uma decisão difícil, sobretudo nas gestações pré-termo, porque deve-se considerar o bem-estar da mãe e também o do feto, né? Repouso ao leito, terapia tradicional, repousar após o parto, e a gente deve ter um cuidado especial com alguns medicamentos hipertensivos também, né? Eles devem ser escolhidos com muito cuidado, porque a gente pode produzir efeitos, por exemplo, sobre o fluxo sanguíneo uteroplacentário e sobre o feto consequentemente, né? E aí o livro mostra pra gente cuidado, por exemplo, os inibidores podem produzir injúria, inclusive morte ao feto durante o segundo e terceiro trimestre de gestação. Então é algo a se ter muito cuidado, né? A eclâmpsia é um assunto tão sério, a gente tem que fazer a leitura dos livros de medicina interna para poder compreender melhor sobre os critérios de diagnóstico, fazer a leitura também das estratégias terapêuticas para esses casos. É um assunto bastante interessante também. E é isso, né? Deve-se ter muito cuidado, sobretudo com qualquer conduta que a gente vá ter frente a uma apresentação de eclâmpsia.